Francisco Bergman. Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Thiago Francisco Bergman. Estamos aí ao vivo, certo? Eu só vou colocar aqui no YouTube, eu vou colocar um nome qualquer aí, só para poder iniciar o nosso vídeo aí, certo? João Batista já está ao vivo. Aí, deixa eu iniciar a transmissão para o YouTube. Lembrando que no YouTube está um nome qualquer, então a primeira transmissão, se você tiver pelo YouTube, conte com essa transmissão, sem nome aí, qualquer transmissão que é essa aí. Bom, como vocês já viram na descrição do vídeo, ou no título do vídeo, como quiser chamar, aí a gente vai estar explicando sobre a restauração do Evangelho. Então, deixa eu abrir aqui o meu portal aqui do Google, da igreja, perdão, e vamos ensinar aí para vocês a restauração do Evangelho. Sabemos que na restauração do Evangelho tivemos uma coisa que é chamada visão. Visão de quem, Thiago? Visão do profeta Joseph Smith. Ele teve a visão de orar a Deus, certo? Ele orou ao Senhor e o Senhor respondeu a sua visão. Nós sabemos que muitas pessoas tinham a questão de não acreditar em Joseph, mas mesmo assim ele não se curvou diante daqueles religiosos, porque ele sabia que Deus o ajudaria, que Deus tinha um plano para ele, certo? E esse plano o Senhor já tinha dito a ele que seria um plano muito especial. Então eu peguei aqui alguns tópicos, certo?
em relação ao Evangelho, certo? Para começar, eu gostaria de ler uma citação para vocês. Que tá assim, ó. Jesus Cristo instituiu, estabeleceu a sua igreja. Então, Jesus Cristo, o que ele fez para organizar a sua igreja? Primeiro, a irmã Gilsane está conosco, então vou dar uma boa noite, irmã, tudo bem? Esteja conosco aí. O que Jesus Cristo fez quando ele organizou a igreja? Ele fez três coisas principais. A primeira, ele chamou e ordenou 12 apóstolos. Então ele chamou e ordenou eles ao ofício de sumo sacerdote, certo? E deu a autoridade para eles. Segundo ponto, ele lhes deu a sua autoridade para ensinar e batizar. Essa autoridade chama-se sacerdócio. Então, como eu disse anteriormente, o Senhor, quando veio à Terra, ele chamou esses 12 homens e deu a oportunidade, certo, para eles batizarem em nome dele, certo? Batizarem, ensinarem tudo em nome dele. E ele fez isso enquanto estava na terra, certo? Depois, o terceiro ponto diz assim: após sua morte e ressurreição, ele confirmou ele continuou a guiar seus apóstolos por meio de revelação. Então, Jesus Cristo, quando morreu, ele apareceu aos seus apóstolos, deu-lhes instruções, certo? Antes da restauração do Evangelho, houve um período que se perdeu o Evangelho. Com a morte dos 12 apóstolos, houve um período que as pessoas não sabiam quem era certo, quem era errado, o porquê. Porque aquelas pessoas que estavam na época dos apóstolos morreram. Então houve um período chamado renepostasia, certo? E nesse período, isso tudo está no livro que eu estou dizendo. Nesse período aí de apostasia, que esse é o nome desse período, apostasia, a grande apostasia, certo? Esses religiosos, eles não sabiam o que dizer,
existiam muitas igrejas, se formaram muitas igrejas e se perdeu a autoridade do sacerdócio, se perdeu o poder das bênçãos, se perdeu muitas coisas, certo? Então, algumas pessoas eram inspiradas, como Martim Lutero, João Carvalho. Eles reconheciam as doutrinas, reconheceram que as práticas e doutrinas haviam sido mudadas, perdidas, certo? Eles tentaram reformar as igrejas, tanto é que você pode ver ao longo da história, e isso eu não estou falando em questão de religião, mas sim em questão de história, que você pode ver na história que Martim Lutero escreveu 12 teses. Teve 12 teses que Martim Lutero escreveu para a Igreja Católica, coisas que ele não concordava, certo? Mas isso não vem ao caso, isso foi só um esclarecimento. Então, depois desse grande período, era necessário uma restauração do Evangelho. E para nós entendermos isso, eu já vou responder a pergunta do Jean, mas para nós entendermos isso, eu vou ler para vocês uma coisa, mas antes eu vou responder a pergunta do meu amigo. A apostasia, eu não sei muito bem isso, mas eu acho, e escuta bem, eu acho que foi uma só, certo? Foi quando aquele período que se perdeu o Evangelho na Terra. Bom, depois disso houve a restauração do Evangelho, e aí é o ponto que eu quero chegar. Jean, se tu souber, tu responde nos comentários. Obrigado. Vou ler um pequeno textinho para vocês. Deus sabia que haveria uma apostasia. Por meio de um profeta do Velho Testamento, ele disse: eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E as pessoas irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Então, os profetas lá da Bíblia já estavam dizendo que haveria um grande período de fome, não de fome
física, mas de uma forma espiritual, certo? E realmente isso aconteceu, certo? Mas depois nós que temos o Evangelho, sabemos que Joseph Smith restaurou por meio do Pai e do Filho o Evangelho, certo? Em 1820, certo? Joseph Smith estava meio encucado, né? Porque ele se preocupava muito. E ele não concordava com os religiosos da época, certo? E ele, em busca de respostas, ele leu em Tiago 5 o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e se lhe é dado. Então, Joseph viu, antes dele ter a visão, ele viu e leu essas coisas, certo? Em dia 5. Então ele se retirou ao bosque e orou ao Pai. E diz o seguinte no livreto: Joseph Smith viu nosso Pai Celestial, filho Jesus Cristo. Disse o seguinte a respeito dessa experiência. Então ele viu o Salvador Jesus Cristo. E o Salvador e o Pai falaram com ele. E ele disse o seguinte: vi um pilar acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi 2 personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me chamando pelo outro e disse chamando pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado, Joseph. Amado, ouve. Então, o Pai Celestial mandou ele ouvir o Senhor Jesus Cristo, certo? E o Salvador Jesus Cristo, ele disse que aquelas religiões não estavam corretas, certo? E depois ele começou a restaurar o Evangelho, apareceu o Anjo Moroni, deu essa paca para ele. Houve a restauração do Evangelho, do sacerdócio, certo? O livro de Mórmon foi organizado, então aqueles escritos Joseph traduziu pelo dom e poder de Deus. E por isso que nós temos o livro de Mórmon hoje. Eu não vou explicar pessoalmente a cada um, porque senão vai ficar muito rompido. Certo?
Então, que possamos orar. E como a gente pode saber? E hoje eu tenho um convite especial para te fazer. Eu não quero e eu não posso te obrigar a acreditar naquilo que eu digo. Então, você deve olhar por si mesmo. E como eu vou fazer isso, Thiago? Olhando. Olha, Pai Celestial. Tenha uma resposta. Se dirija ao Pai Celestial e se expresse seus sentimentos e depois termine com amém. É isso que diz esse livro. Então meu testemunho é que eu sei que essas coisas são verdades. Joseph Smith restaurou o Evangelho por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu testemunho isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.